Olá, boa tarde. Me chamo Cleiton Policarpo, eu sou pesquisador nas áreas de tecnologia, design e arte, e eu estou aqui para falar um pouco sobre uma pesquisa que eu tenho desenvolvido recente. Já há alguns anos tenho me interessado a investigar as possibilidades de reformulação das noções de humano e humanidade a partir da chegada e difusão de novas tecnologias computacionais. Nesse sentido, o que eu venho propor aqui nessa apresentação é uma leitura de alguns desses dilemas que tangenciam o que a gente pode chamar dessa virada de paradigma que tem sido proporcionado pela essa reconfiguração da sociedade e bem como as suas repercussões no campo da cultura de massa, em especial no cinema. Para isso, eu abordo o antropoceno, que é um termo principiado das ciências naturais, das ciências da natureza, e que indica a emergência de uma nova era geológica, onde o humano é considerado uma força geológica capaz de ocasionar modificações irreversíveis na biosfera. Então, o trabalho, ele apresenta o antropoceno sob uma perspectiva da comunicação e dos estudos culturais, onde, dada a sua incomensurabilidade, o antropoceno é equiparado ao conceito de hiperobjeto proposto pelo filósofo Timothy Morton. A dificuldade de realizar uma leitura ampla desse tipo de fenômeno dos hiperobjetos, dada a nossa incapacidade de alcançá-lo em sua plenitude, tende a impulsionar produções pautadas pela mitologia e pela ficção. Então, os hiperobjetos, eles seriam essas entidades, esses eventos que o humano tende a experimentá-lo apenas de um ponto de vista pessoal, a partir de algumas das suas manifestações locais, mas em virtude de sua dimensão e extensão, ele nos impede de captá-lo em sua plenitude. Então, os mudanças climáticas podem ser lidas como um hiperobjeto, a pandemia de Covid-19, a própria internet, todos esses são fenômenos que dificilmente nós, humanos, em nossa escala, em nossa noção de percepção particular, conseguimos abarcá-lo em sua plenitude. Então, são trazidos alguns exemplos de filmes que são essas obras cinematográficas lidas sob duas diferentes noções: a ideia de um nós sem um mundo e um mundo sem nós. O nós sem o mundo, um humano, um sujeito que se vê diante de um planeta o qual ele já não tem acesso mais aos recursos, às condições mínimas para sobreviver, para conseguir perpetuar sua existência nesse planeta. Então, alguns dos exemplos nessa categoria, dentro dessa perspectiva de análise, são os filmes da franquia Mad Max, iniciado em 1979, com direção do George Miller, e aqui também a imagem da produção mais recente, de 2015. Outro filme que também traz esse aspecto de uma terra arrasada a partir das atividades do homem e como que esses últimos sobreviventes tendem a buscar alternativas para conseguir se manterem vivos, é o filme A Estrada, com direção do John Hillcoat, que mostra a trajetória de um pai e um filho atravessando esse planeta arrasado em busca de suprimentos e busca de condições, abrigos para poder conseguir se manter vivos nessa circunstância. Dentro da noção de um mundo sem nós, a perspectiva dessa abordagem de fim de mundo, ela se dá na ideia de uma destruição do próprio mundo e, por sua vez, da própria capacidade de se pensar acerca desse mundo.
enquanto seres linguageiros, a gente pode dizer assim, né, que entendemos o mundo a partir da nossa linguagem, da nossa percepção, essa ideia de um fim de tudo, né, de o fim da existência que não é só o fim do presente, mas também indica uma impossibilidade de futuro e até um fim de um passado, um fim de uma memória que deixa de existir. Então, dentro dessa noção, trago como exemplo o filme Melancolia, do Lars von Trier, em que a narrativa se formula em relação a com relação a convívio de duas irmãs e também a possibilidade de choque do planeta Terra com um outro astro, um outro corpo celeste, que é nomeado de Melancolia. Então, embora seja um filme que ele lide com esse fim de toda a existência, ele acaba sendo muito intimista também. E aqui uma cena também outra cena do filme, e esse fim de tudo, esse fim da própria linguagem é transmitido pelo Lars von Trier a partir do próprio choque, a partir do próprio choque do planeta com a Terra e do silêncio que esse fim ele desencadeia. Uma produção mais recente que concorreu a alguns Oscars nesse último ano é o Não Olhe para Cima, uma produção da Netflix, em que também perspectiva da ciência é tratada a partir de interesses particulares e como que o governo e esses interesses eles acabam atuando não em prol de um bem público, mas para conseguir minimizar uma possível crise e de uma certa forma também impulsionar essas iniciativas que estão patrocinando. Então, esses embates, eles que nos soam tanto quanto familiares, eles são a linha narrativa que conduz o filme. E também mostra isso, essa chegada, essa impossibilidade é, de se anular o fim, essa impossibilidade de se é, adiar esse fim e todos os eventos associados a isso e toda essa perda de memória e toda essa perda de um futuro. Então, essas duas perspectivas que nos ajudam a pensar um pouco a incomensurabilidade desse tipo de evento que nos atravessa, mas também nos excede, tal como o antropoceno, tal como essas perspectivas de fim de mundo que permeiam a história da humanidade desde dos mitos ancestrais até as produções mais recentes da cultura de massa, mas que ganham uma nova força a partir de questões que têm sido debatidas recentemente, a despeito do uso das tecnologias para preservação ou não da espécie, acerca dos posicionamentos que a sociedade e as políticas têm tomado com relação a esse desastre iminente que nos atravessa e que também nos excede. O nosso tempo ele é curto e os desastres eles estão acontecendo, as mudanças climáticas em uma escala, em uma dimensão que é muito maior do que conseguimos alcançar no momento imediato. Então, trago um pouco aqui esses exemplos como uma tentativa de apontar a própria arte e a ficção como caminhos possíveis para se pensar esses eventos. Então, agradeço e espero que possamos continuar a discussão no debate.